Você já imaginou ter uma máquina de imprimir dinheiro dentro da sua casa, completamente legal e soltando notas de R$ 100 o tempo todo e todos os dias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque isso é totalmente possível. Trata-se de um novo mercado simples e lucrativo que está completamente fora do radar da maioria das pessoas. E veja que eu não estou falando de uma forma ilegal de falsificar dinheiro ou algo parecido. Esse é um negócio novo capaz de gerar tanto dinheiro como se você estivesse imprimindo notas de R$ 100 dentro da sua casa. Clique agora no link embaixo desse vídeo para saber mais. Para qualificar o sentimento da torcida do Palmeiras com relação a alguns jogadores. Os eleitos, lateral esquerdo Diogo Barbosa, durante o jogo, qualquer momento que ele tocasse na bola, era muito vaiado pela própria torcida. O Luan também falhou num lance, zagueiro também recebeu as vaias do público ali no Allianz Parque. Lucas Lima, Diogo Barbosa, Luan, esses três jogadores especialmente tiveram uma tarde bastante pesada durante o jogo. O que a gente costuma ver é que os protestos se concentram ali normalmente nos finais das partidas, mas não no primeiro tempo. A gente já notava isso claramente. E quem não está em campo, mas quem está ali na beiradinha do campo e que também sai do jogo de hoje com a orelha quente, é o técnico Mano Menezes, né? Foi muito xingado pela torcida do Palmeiras, especialmente depois do terceiro gol marcado pelo Flamengo, gol marcado pelo Gabigol. A partir dali a coisa subiu um nível ali de revolta da torcida alviverde, xingando o Mano Menezes, cantando inclusive assim: ai, que bom será se o Mano voltar para os Gambás. Gambás é um nome pejorativo que a torcida do Palmeiras chama o Corinthians. Então, Mano Menezes certamente sai com a cabeça inchada dessa derrota para o Flamengo por 3-1. Público pequeno, se a gente comparar com a média normalmente do Allianz Parque, superior a 30 mil pessoas. Hoje tivemos aqui um público de 22.219 pessoas, uma renda de R$ 1.200.000, e praticamente a torcida veio para passar a tarde aqui cobrando os seus jogadores, protestando, manifestando toda a sua insatisfação com o time que, pelo que a gente percebeu, o teor, pelo ambiente aqui no Allianz Parque, nem parece que o time está ali na parte de cima da tabela de classificação. Palmeiras, terceiro lugar, ali com a mesma pontuação do Santos. Agora o Santos tem a chance de descolar um pouquinho do Palmeiras. Enfim, mas o clima era tão pesado que parecia até que o Palmeiras estava brigando lá na parte de baixo da tabela de classificação. Como vocês podem ver, Luciano Calheiros e amigos ligados no Rodada Fox, a gente está aqui na zona mista do Allianz Parque. Como o jogo acabou há poucos instantes, jogadores ainda estão nos seus vestiários, mas assim que eles passarem por aqui, a gente vai registrar as entrevistas ao vivo. Vamos saber se os jogadores do Palmeiras vão ter cabeça também para parar para conversar com os jornalistas. A gente vai atualizando as informações ao vivo na nossa programação, Calheiros. Legal, valeu André Cavalcante, já também Gustavo Berton, marcando presença também no Allianz Parque. Vamos cercar o pós-jogo desse jogo quente, aí essa vitória do Flamengo 3-1 para cima do Palmeiras. Daqui a pouquinho, me dá a imagem aí da sala de conferência. Daqui a pouquinho, o Mano Menezes. A gente está aguardando aí a presença do Mano Menezes, que vive sim um momento bem complicado, desde que assumiu aí o Palmeiras, um momento mais difícil, um momento mais delicado. São 5 jogos sem vencer e são 3 derrotas consecutivas. Eu não lembro, recentemente, na história recente do Palmeiras, 3 derrotas consecutivas. Vamos lá, 2-1 para o Grêmio, no Allianz Parque. Depois perdeu no Maracanã para o Fluminense 1-0 e hoje perde mais uma vez no Allianz Parque, 3-1 para o Flamengo. Dessas 3 derrotas, 2 na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Até por isso o Rodada Fox hoje lançando a enquete. A gente pergunta, coloca a enquete aí para a gente já dar a parcial. Mano, deve seguir no Palmeiras após mais um vexame? Sim ou não? Já são quase 4 mil votos e para a maioria deve seguir no Palmeiras. Sempre tem intruso aí, sim, né? Quem tá perguntando pro palmeirense, de repente tem alguém aí, né, claro, que é anti-Palmeiras querendo que o Mano siga. Eu ironizei aquela história, tá? Se o Mano poupou, que havia poupado contra o Fluminense para deixar o time tinindo, né? O time titular, para pegar o Flamengo. Foi uma brincadeira que eu fiz aqui, porque hoje parece que os jogadores estavam se poupando também. Se poupando não sei para quê, né? E hoje era o jogo para pelo menos de forma... Depois naquela derrota cachapante para o Flamengo no primeiro turno, então exatamente a um turno em que chegou o Mano Menezes, ele em nenhum momento fez questão de fazer uma limpeza num ambiente que era necessário ser varrido. Ou seja, era um ambiente em que o Palmeiras necessitava de trocas radicais na escalação, trocas radicais no próprio elenco, alguns atletas que de uma forma descompromissada já se enxergava que pensava muito além do clube e não no foco principal. Enfim, então o que o torcedor
pelo menos tinha no Mano Menezes de pouca esperança, porque ele chegou com muita rejeição, e eu fui contrário a essa rejeição da torcida, diga-se de passagem, era de que o Mano pudesse pegar aquele time do Filipão e transformar em uma forma mais agradável de jogar, com outras peças, com novas oportunidades, com caras novas, e um time que pudesse ser desenhado para 2020. Aí sim, ele ter a oportunidade de iniciar uma temporada completa para fazer um projeto vencedor no Palmeiras. Sim. Olha aqui, ó, já o Quesada vai trazer um detalhe aí sobre a temporada do Palmeiras. Mas agora, ó, vamos subir o som mais uma vez. Protesto de torcedores do Palmeiras com bola rolando. Olha aí, ó. Quesada, durante o jogo, eu pude perceber, Dudu, a galera aliviou. Dudu Guerreiro, que gritavam os torcedores. O goleiro também, o Jailson, né? Mas esse aí foi o tom, né? Nos 90 minutos, principalmente, o gol do Flamengo saiu aos 4. Isso pode acontecer, tá? Isso até acho que deve acontecer, o protesto ali e tal. O que não pode é ficar arremessando cadeira, como a gente viu na comemoração de um dos gols da equipe do Flamengo. E esse era o sentimento antes do jogo, né? O torcedor já foi também meio que maquinado, meio preparado para fazer esse tipo de movimento contra o time e particularmente contra o Matos e também o técnico da equipe do Palmeiras, o Mano Menezes, Luciano. Pois é, e aí, ó, as cenas, né, que a gente estava mostrando agora há pouco, o torcedor, esse aí, ó, que vai quebrar a cadeira, que acha que é o senhor da razão, né? Resta saber se ele de fato é palmeirense, né? Porque ele vai botar o clube numa situação delicada por esse ato. Luciano, você imagina se essa cadeira acerta o Rafinha? Pois é, exatamente. Do jeito mas que será vem? que ele está preocupado? Será que isso passa pelo equilíbrio emocional dele? Não tá, mas eu acho que não passa. É um negócio que vem numa velocidade ali, de repente, da forma como pega no pescoço, né? Imagine, aqui é uma parte, né, do corpo. Pelo amor de Deus, sim. Né, você imagine a velocidade que veio, do jeito que veio, se acerta o pescoço do jogador do Flamengo. Graças a Deus não aconteceu nada além dessa cadeira quebrada, que o Palmeiras depois vai comprar para repor aí no estádio. Só para a gente atualizar aqui, viu, gente, nos outros jogos, o Fluminense estava vencendo o Avaí 1-0 em Florianópolis, cedeu empate, né, com um lance polêmico também, a arbitragem daqui a pouquinho com o Carlos Simon, vai analisar tudo no Rodada Fox. Foi 1-1, Avaí e Fluminense ainda precisa de uma pontuação, mas o risco é quase inexistente, né? De rebaixamento, vai a 42 pontos o Fluminense. E o Fortaleza, viu, pessoal? O Fortaleza do Rogério Ceni bateu o Goiás no Serra Dourada, hein? E passou o próprio Goiás na tabela. Agora o Fortaleza é o 9º colocado, está a 4 pontos do Corinthians. Difícil, né? Buscar o Corinthians a 2 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians com 3 jogos ainda está jogando ruim para o Goiás. Se o Goiás vence, Luciano, ele poderia ficar próximo do Corinthians e ainda alimentar a expectativa da Libertadores. Ia ficar um ponto. Bem lembrado, que sabe. Só uma lembrança rápida, você me corta aí. Você tem razão. No Brasileiro não havia acontecido isso, do Palmeiras ficar 5 jogos sem Mas vencer. ele ficou esse ano? Na temporada, sim. Só que a gente tem que juntar a Copa do Brasil e Libertadores. Então, rapidinho aqui. O empate por 1-1 com o Palmeiras, com o São Paulo, na volta da Copa América, era o Filipão técnico. Aí a derrota para o Internacional 1-0, Copa do Brasil. Vitória do Ceará 2-0, empate 2-2 com o Godoy e empate com o Vasco 1-1, ou seja, também 5 jogos. 3 derrotas consecutivas, eu sinceramente não lembro. Nesses últimos anos do Palmeiras, é o momento aí, realmente o pior momento do Palmeiras em termos de resultados, né? Não, porque é muito raro realmente o Palmeiras passar por uma situação assim. Esse Palmeiras dos últimos anos, né? Que conquistou a Copa do Brasil, 2 vezes o Brasileiro, enfim. Números do jogo, ó. São 14 chutes do Palmeiras contra 9. Aí você vê, né? A eficiência, né? Dos 14 chutes do Palmeiras, apenas 5 no gol. Flamengo, dos 9 chutes, 8 no gol. Quase 90%. Exatamente. E olha como troca passes. Você tinha um detalhe dos passes no primeiro gol do Flamengo, né, Facincani? O Flamengo, para fazer o primeiro gol, trocou 32 passes sem ser incomodado. 32 passes, mais os toques na bola de repetição de alguns jogadores. Domínio, passe, domínio, passe. Gustavo Berton está acompanhando o lado do Flamengo lá no Allianz Parque. Vamos voltar então para a zona mista, lá com o Gustavo Berton. Berton, impressionante esse Flamengo, derrubando recordes e, olha, escrevendo uma história fantástica.
Eu, sinceramente, não lembro de uma vantagem tão grande, 19 pontos para o segundo colocado, Berton. Seja bem-vindo à Rodada Fox. É verdade, Calheiros, e colocando mais ingrediente na discussão de vocês, o Flamengo fez 3-0 no Palmeiras, no Maracanã, e 3-1 aqui no Allianz Parque. E a gente está falando do primeiro colocado contra o terceiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não é o primeiro contra o 20º ou 19º, ou alguém que está na zona do rebaixamento. É o primeiro contra o terceiro colocado e no agregado aí 6-1 para a equipe do Flamengo. O Flamengo chegou a 80 gols, é o time que mais marcou gols desde que o Campeonato Brasileiro está sendo disputado com 20 times, né, desde 2006. O Gabigol se tornou o maior artilheiro nesse período, chegou a 24 gols o Gabriel nesse Campeonato Brasileiro. E sobre isso que vocês falavam, dele ter esse carisma com a criançada, não foi bem assim com os grandões, viu, torcedores do Palmeiras. O Gabriel tinha cantado uma música aí que viralizou nas redes sociais principalmente, aquela música que o Palmeiras não tem mundial. Claro que cada vez que ele pegava na bola, o torcedor do Palmeiras vaiava o Gabriel, mas não adiantou nada, marcou 2 gols hoje e ajudou nessa vitória aí da equipe do Flamengo, inclusive deu o passe, né, para o Arrascaeta fazer o gol dele também, quando o Flamengo abriu o placar aqui no Allianz Parque. Primeira vez que o Flamengo vence o Palmeiras aqui no Allianz, tinha jogado 4 vezes por aqui, ainda não tinha vencido, conquista sua primeira vitória. O Jorge Jesus, pedi para o Roger mostrar aqui, o Jorge Jesus vai sentar aqui nessa cadeira logo, nós estamos esperando aqui a chegada do Mister, e ele vai sentar aqui, ó, vai sentar aqui nessa cadeira, logo mais o Mister Jorge Jesus vai estar sentado aqui para dar entrevista coletiva, né, vai falar aqui com a gente, vai responder as questões sobre esse impressionante Flamengo que a gente está vendo, líder do Campeonato Brasileiro cada vez mais confirmando aí, né, o seu título com números cada vez mais expressivos e dando cada vez mais confiança para o seu torcedor. Então daqui a pouquinho está todo mundo aqui posicionado nessa sala de imprensa aqui do Allianz Parque, esperando o Mister para saber um pouco mais sobre esse pós-jogo de Flamengo e Palmeiras, o Flamengo vencendo mais uma dentro do Campeonato Brasileiro e há tanto tempo invicto como vocês comentavam aí no estúdio, Calheiros. Legal, valeu, Gustavo Berton, então, aguardando, ó, já tem uma movimentação ali atrás do Berton, pintando o Jorge Jesus, e a gente vai voltar ao vivo, portanto, para acompanhar, né, a entrevista do técnico do Flamengo, que faz também história em muito pouco tempo aqui no Brasil, já também entrando para a história do Campeonato Brasileiro, campeão e com números avassaladores, realmente, é o maior aproveitamento na era dos pontos corridos, e o campeonato não terminou, e o Flamengo já derrubou esse recorde. Iguala, né, o Palmeiras no ano passado, é a maior invencibilidade também na era dos pontos corridos, 23 jogos, enfim, como visitante, o maior número de vitórias, a maior artilharia como um time visitante também no Campeonato Brasileiro. Olha, são números impressionantes. Vou até buscar aqui uma lista, ó. Mais pontos, 87. Melhor aproveitamento, como disse, né? No momento, 80,6. O melhor ataque, 80 gols. Mais vitórias, 27 vitórias, perdão. Maior número de vitórias seguidas, 8 vitórias consecutivas. A melhor média de público. E a maior invencibilidade, igualando aí o Palmeiras. E pode ter ainda menor derrota, hein? Menor número de derrotas também na era dos pontos corridos. Ou seja, é uma campanha irretocável, uma campanha histórica do Flamengo. O Gabigol superando, inclusive, marcas do Zico, maior ídolo da história do clube, como o maior artilheiro em uma edição do Campeonato Brasileiro. Hoje chegou a 24 gols o Gabigol, hein? Ô, Luciano, eu acompanhei na íntegra o jogo, não é? E tive a impressão que o Flamengo... Vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Que o Flamengo jogou pro gasto, sabe? A diferença do Flamengo pro Palmeiras, no momento, ela é tão abissal, né? É um abismo, que o Flamengo não jogou 100% da carga que ele pode jogar. É incrível esse time do Flamengo. É um absurdo que esse Flamengo joga. Porque mesmo sem fazer assim, não foi uma partida maravilhosa, o Flamengo fez outros grandes jogos. E mesmo sem fazer essa partida, enfiou 3. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.